Então, beleza. Então, pessoal, só reforçando o convite da Dani, então, se se sentirem confortáveis, tentem participar, apresentar, porque é algo assim que agrega muito para a gente, tanto para pegar um tema e pesquisar mais a fundo, é algo a mais, uma oportunidade para você ter na apresentação realmente. Então, para hoje, eu separei esse tema. Eu, na verdade, vou apresentar um artigo que é sobre não lesões e necrópsias de suínos. Então, eu peguei esse tema porque, assim, sempre desde pequeno, por exemplo, vamos pensar em comida, que é algo que todo mundo gosta, né? A gente sempre tenta diferenciar algo normal, uma coisa comestível, de algo anormal, que não é comestível. Basicamente, na veterinária, na patologia, também funciona assim. A gente tem que conhecer a estrutura normal para depois entender o que está alterado, para depois ir lá buscar o que está causando aquela alteração e qual vai ser o impacto dela para o animal. Então, é mais ou menos isso que é a proposta de hoje, é conhecer algumas estruturas normais dos suínos, então, em específico deles, porque é uma espécie que necessita muito de exames de necrópsia e também de exames complementares para estar fazendo o diagnóstico, principalmente por se tratar, assim, de animais de produção, então trabalha com diagnóstico de lotes, são mais animais, então o diagnóstico precisa ser rápido e preciso. Esses animais, eles apresentam algumas particularidades anatômicas e também algumas estruturas que não são tão conhecidas ou que diferem um pouquinho dos outros mamíferos. Então, por isso, o foco vai ser neles hoje. Então, esse aqui é o artigo que eu usei como base para montar a apresentação, tá? Então, todas as imagens basicamente são de lá. E também a maioria das informações aí são de lá também, que eu vou estar comentando com vocês aí, o que for de lugares diferentes aí eu dou uma comentada. Então, o título é Nem Tudo que Parece Ser é Lesão. Então, a gente vai ver aspectos anatômicos, não lesões, artefatos e lesões sem significado clínico, e também alterações pós-mortes encontradas na necrópsia de suínos domésticos e também selvagens. Então, aqui algumas imagens vão ser de necrópsias de javali também. Então, aqui, começando com uma frase de um patologista bem conhecido, o King, ele tem mais de 50 anos de experiência já, e que é algo bem marcante, assim, relacionado com o tema do artigo, né? Então, que nós geralmente alertamos para os principiantes que a maioria das coisas vistas na necrópsia se enquadra em uma das seguintes categorias. Então, é algo normal, um artefato e alterações pós-morte, lesões parasitárias e, por último, lesões importantes. Ou seja, dessas 5 coisas ali que a gente mais vê em necrópsias, 3 delas não têm grande significado. Então, a maioria das coisas que a gente acaba vendo, na verdade, não nos dizem muita coisa. Então, vamos começar a ver elas aí propriamente em suítes. Então, a primeira que traz é as fímbrias linguais. Elas são comuns na primeira semana de vida dos leitões. Elas auxiliam os suínos a fazerem a sucção do leite e elas vão desaparecendo aí conforme vai ocorrendo a fricção entre a mama da porca e a língua do leitão. Esse aqui o pessoal às vezes confunde com lesão causada por cândida, mas aqui é algo que, se você está na dúvida se é cândida ou a fímbria lingual, o exame histopatológico ele consegue te dar essa boa diferenciação. Mas então sempre lembrar aí essas fímbrias, terço proximal aí da língua, leitões aí até uma semana de vida é normal a gente estar encontrando. Outra coisa que também aí o artigo ele vai levando meio para o sistema, eu vou seguindo a ordem dele. Aqui a gente tem as tonsilas do palato mole, então elas são tecido linfóide, então acumulado de tecido linfóide associado à mucosa, eles formam uma estrutura ovalada e achatada. O que às vezes confunde também quando a gente vê ela na necrópsia é porque ela, no parênquima dela e também na cápsula, ela tem várias reentrâncias. E essas reentrâncias, às vezes, são confundidas com foco de necrose. E a gente tem que lembrar que essas reentrâncias são normal dessa tonsila. Por quê? Porque focos de necrose numa tonsila como essa pode estar nos direcionando aí para um diagnóstico ou para uma suspeita de uma doença da Algésica, de uma peste suína clássica, que vão estar causando necrose nessa área. Então, a gente tem que ter muito bem definido na cabeça que algumas reentrâncias ali são normais, elas não nos dizem que, não nos direcionam para uma doença específica. Aqui, então, a gente tem agora fotos do estômago aberto. Aqui é para demonstrar que as regiões da glândula fúngica, a mucosa, ela é mais parda aqui, comparado com outras áreas
é uma mucosa que aqui é mais esbranquiçada e aqui é uma mucosa mais parda. Então, essa alteração da coloração também, ela é normal e não nos remete a nenhuma lesão. Aqui a gente tem o quadrilátero esofágico marcado também. O quadrilátero esofágico, ele tende a ter uma coloração mais clarinha. O quadrilátero esofágico aqui, ele possui epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado. Aqui é uma área bem importante que a gente está avaliando na necrópsia, porque ela se localiza ali perto da cárdia, da entrada do estômago, e por essa questão ali dos componentes da mucosa dela, é uma área bem suscetível a erosões, a úlceras, a paraqueratose. Então, é uma área, assim, que vale a pena você estar identificando no momento da necrópsia e avaliando cuidadosamente. Aqui, ainda no estômago, a gente tem a presença do toro pilórico, é uma elevação firme, e ela que vai estar regulando a abertura e fechamento do orifício pilórico. Às vezes, você não está familiarizado com essa estrutura, você observa, você pode pensar que é uma massa, talvez um lemioma, mas não, ela é basicamente só mais uma estrutura ali presente no estômago. Aqui a gente também, na mucosa estomacal, às vezes observa, em fotos não é algo ideal para a gente ver saliências, né? Seria o ideal estar passando ali a luva. Mas aqui na ponta da seta ele demonstra uma saliência, que também é no caso tecido linfóide, então, que a gente chama de GALT, porque esse tecido linfóide associado à mucosa está aqui no trato gastrointestinal. Então, também, se você vê ali elevações na mucosa, é apenas o tecido linfóide, não é nada de se pensar em massa ou lesão. Aqui no intestino, nós conseguimos, em suínos, ver bem evidentemente as placas de Peyer, tanto se você olhar pela serosa quanto pela mucosa. Ele é bem numeroso, principalmente no segmento do ilho, em suínos. Aqui é um segmento de intestino, então, aberto para conseguir evidenciar essas placas de Peyer, que está ela. Para conseguir fazer essa visualização melhor, mais correta, a gente sempre realiza a abertura do intestino pela borda ali mesentérica. Para suínos em específico, é bem importante, principalmente quando remete para histopatologia, no caso dos fragmentos de intestino delgado, está conseguindo separar as 3 porções, no caso, duodeno, ilho e jejum. Porque, enfim, tem ali doenças, hoje eu não estou aqui para focar em doenças em específico, mas, enfim, tem doenças ali com sítios de predileção em determinados segmentos do intestino. Só que lá na microscopia, quando a gente faz o processo de fazer a lâmina e tal, se eu remeto só um fragmento, só ali o intestino em si, às vezes acaba ficando um pouco complicado lá para o patologista olhando a lâmina no microscópio saber qual é a porção do intestino que ele está olhando. Então, até o artigo traz como dica, então, quando coletar o duodeno, enviar ele sempre coletar a porção que ele está associado ao pâncreas. Quando enviar o ilho, enviar juntamente ali o ilho ligado ao linfonodo ilho-cólico. E daí o jejum, ele vai separadamente, né? Mas esses, assim, são macetes para que depois, lá no diagnóstico histopatológico, seja mais assertivo. Aqui a gente tem, então, fígado. No fígado do suíno, ele possui os lóbulos bem demarcados. Ele tem, porque cada lóbulo ali ele é circundado por uma camada de tecido conjuntivo, assim, mais saliente, maior. E isso também, além de dar esse aspecto aqui para o fígado, ele também faz com que o fígado seja mais firme. Então, essas duas características, tanto de aparência quanto ali de como você sente o órgão, o aspecto, então também são normais fisiológicas por conta da composição do fígado dessa espécie. Então, em suínos aqui, falando de quando o animal já está maior, lá um suíno de terminação, a gente sempre recomenda fazer a necrópsia do suíno em decúbito lateral direito, para conseguir estar, já na abertura, conseguir avaliar o baço. Então, o baço fica localizado aí do lado esquerdo da cavidade abdominal, e a avaliação do baço, aqui, ele é extremamente importante, por conta justamente do baço ali tá também nos direcionando para suspeito de algumas doenças.
por exemplo, infartos, aí no caso de uma salmonelose, ou uma esplenomegalia bem acentuada em peste suína africana. Então, a dica é fazer sempre a necrópsia e já observar o tamanho do baço aí para estar direcionando suspeitas de diagnóstico. O baço, ele pode apresentar dobras ou pregas na margem. Aqui, como a gente pode observar na imagem, também, então, é algo normal ali de você estar encontrando, não é nada de lesão ou de alteração, e geralmente essas dobras aqui, elas ficam aderidas à cápsula, tá? Quando a gente encontra elas. Falando um pouquinho agora de linfonodos suíno também, pela aquela questão de produção, é concentrado, tem uma maior pressão de infecção, acaba que muitas das doenças aí que causam prejuízos e que a gente se depara com o diagnóstico acabam sendo doenças infecciosas. Então, o sistema linfóide também é bem delicado e pede uma grande atenção na hora da necrópsia e também na hora de remeter esses materiais para exames complementares. Então, aqui falando um pouco, né, de localização de linfonodos. Aqui a gente tem o linfonodo traqueobrônquico, a gente observa que vem então traqueia, então aqui entre os brônquios, às vezes, se você não está familiarizado, pode pensar que também é uma massa, ou talvez algum abscesso, mas não, é apenas um linfonodo. Aqui no sistema digestório, então, aqui a gente tem o linfonodo ileocólico, ele é bem importante, na verdade, ele é meio que um coringa pra gente, porque como eu falei, por exemplo, uma colibacilose, o sítio de predileção dela é ali no ilho. E o ilho, o intestino dos suínos, lá, se vocês lembram da necrópsia, ele é grande, ele é, assim, é difícil de tu manipular, então é difícil de você, às vezes, achar o ilho com precisão para estar aí coletando e remetendo o certinho fragmento de ilho. Então, um dos macetes que a gente usa é justamente localizar aqui o linfonodo ilho-cólico, e aqui, a partir do linfonodo ilho-cólico, a gente consegue estar localizando o ilho e fazendo, então, aqui, fazendo as amarrações e coletando certinho o ilho, e também ali, como eu falei anteriormente, em caso de estar remetendo esse fragmento para a histopatologia, mandar o linfonodo junto para a gente saber que está lá no laboratório, está trabalhando com fragmento de ilho. Aqui, então, a gente tem os linfonodos retrofaríngeos, retrofaríngeos, não, desculpa, gente, os linfonodos inguinais superficiais, já estava com a cabeça longe, me perdoe, mas enfim, os linfonodos inguinais superficiais, eles são a primeira coisa, geralmente, que quando a gente está fazendo a necrópsia de um suíno, principalmente determinação, a gente já quando está rebatendo a pele, ele já se depara com eles. Às vezes assusta um pouco ver eles nessa cor mais escurecida, mas isso também é normal, porque se lembrar lá, os suínos, eles são feito o complemento exógeno com ferro, né? E esse complemento exógeno, ele acaba deixando, o ferro, no caso, acaba deixando os linfonodos um pouco mais escurecidos pela concentração ali de ferro na área. Agora sim eu vou falar do linfonodo retrofaríngeo. Às vezes a gente acaba confundindo ali glândula salivar, linfonodo retrofaríngeo ali quando tá fazendo uma necrópsia, enfim, tentando separar as estruturas. Então, na dúvida, sempre dá para fazer um corte transversal, tá? Porque o linfonodo, ele apresenta um corte liso. Já uma glândula salivar, ela tem esse aspecto aí de ser multilobada. Então, ainda ali, de macetes para enviar linfonodo agora, o linfonodo inguinal superficial, geralmente ele fica com uma gordurinha em volta dele. Então, também, se remete ele lá para a histopatologia, se você conseguir enviar com um pouco de gordura ao redor, já direciona o laboratório para saber que esse linfonodo ali, se você não conseguir identificar separadamente, lá para a gente já direciona que se trata do linfonodo inguinal superficial. Aqui a gente tem a presença de vasos linfáticos no mesentério, então aqui também é um suíno jovem, então um suíno ainda lactente. Eles ficam mais brancacentos, esses vasos linfáticos assim mais visíveis, porque justamente o animal tá ingerindo leite. Então esse leite ali com muita gordura e tal, essa gordura ali que está passando e sendo absorvida, que gera essa coloração e também deixa os vasos mais evidentes. Aqui
o artigo traz técnica, então, de abertura da cavidade craniana. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque não difere muito, assim, de outras espécies, a técnica que eles recomendam. Até aqui no artigo eles recomendam fazer a coleta para microbiologia fazendo com essa mesma técnica, então, retirando a calota craniana e depois tentar cortar a meninge de forma mais asséptica possível e daí fazer o swab para mandar para o exame complementar. Aqui, pelo menos, a gente acaba fazendo de outra maneira também, então, comentando com vocês o que a gente aprende aqui na disciplina de doenças dos suínos, fazer um corte aqui na articulação otolento-occipital, um corte apenas, no caso, liso, para já retirando a cabeça já, e aí inserindo o swab aqui no forame magno. Então, você vai estar inserindo o swab aqui nessa região, o swab vai chegar mais ou menos até aqui. Então, é a maneira mais asséptica que tem para você estar fazendo uma coleta aí para mandar para material, para microbiologia, por exemplo, né? Evitando aí contaminações. Aí você fazendo o swab, você consegue aí tá partindo depois para a técnica de coleta para retirar o cérebro para, por exemplo, para histopatologia. Aqui, então, a gente tem a observação após a retirada do encéfalo, né, o que a gente observa. Então, aqui a gente tem o nervo trigêmeo, tem a hipófise. Reparar que aqui a gente não, dorsalmente, né, aqui já tá separado, dorsalmente a gente não consegue ver a retina mirábile, então ela fica ventralmente. Então, aqui em caso de coleta, então sempre está observando no aspecto ventral também, se você fez a retirada da rede. Agora aqui já é o sistema reprodutor. Então aqui a gente tem ovários, são todos ovários aqui normais. Geralmente a gente se assusta quando vê tantos folículos, mas é algo normal, então, em suínos. Aqui até a gente tem um ovário com muitos folículos, né, aqui também. Aqui já é um ovário aí de uma fêmea pré-púbere, provavelmente, ou púbere, que eles estão começando a formar. E aqui é de uma fêmea mais jovem, que a gente vê que ele tem um aspecto mais liso, então ele ainda não possui folículos. Então, aí também é importante a gente estar se atentando à idade da fêmea que a gente está necropsiando. E para saber, né, o que esperar ver aí no ovário. Aqui, falando um pouco do sistema reprodutor masculino, lembrar que o testículo esquerdo, ele acaba sendo um pouquinho maior, aí cerca de meio centímetro maior que o direito, e no corte aqui a gente vê o mediastino do testículo de uma forma bem proeminente. O parênquima do testículo, ele é um cinza, marrom, assim, tem esse cinza, marrom meio avermelhado, mas com o avançar da idade do animal, ele pode ficar mais escuro, mais escurecido, devido à pigmentação que as células de leite sofrem com o passar aí dos anos do animal. Aqui a gente tem também aqui um corte da cauda do epidídimo que mostra um calibre maior dos ductos seminíferos. Então, ele tem alguns ductos que têm um calibre maior, mais largo, então também é algo normal aí. E também as glândulas, então, lembrando, os suínos possuem a vesícula seminal, né, a próstata e as glândulas bulbo-uretrais. Aqui, a gente tem a placenta com feto, a gente tem as auréolas aqui, então essas partes mais branquinhas aqui que a gente vê, parecem uns grãozinhos de arroz, assim, olhando na foto, elas que permitem, às vezes pensa, será que são áreas de necrose, um tecido meio esbranquiçado, mas não, justamente são elas que são responsáveis aí por estar fazendo aí a transferência de nutrientes para o feto, aí o ferro até passa por elas. Outra coisa que geralmente a gente pensa, acha um pouco estranho, no caso, quando abre fêmeas suínas aí que estão gestantes,
essas pontas aqui necróticas, mas isso acontece por conta que as extremidades, elas acabam ficando ali isquêmicas e impedindo, no caso, justamente, acontece isso para impedir a fusão da placenta. Isso até é uma das teorias que tem, que é um dos fatores que impede, assim, que diminui a chance de ocorrer fimartinismo em suínos, porque as placentas acabam não sendo ligadas por causa dessas pontas necróticas, e daí, no caso, os fetos ficam isolados. Aqui, a gente tem uma placa mineralizada, ele também é uma estrutura, às vezes lembra, assim, uma área de lesão, mas é só um acúmulo ali que acontece de nutrientes, enfim, na placenta, e daí ela se caracteriza, assim, por ficar com áreas mais esbranquiçadas, então, o nome é placa mineralizada. Aqui a gente tem também acúmulo de sangue, enfim, o pessoal às vezes confunde com hemangioma e tal, mas é normal também na placenta. Apêndices teciduais a gente se observa sempre nos fetos, né? Eles estão ali justamente para impedir, na hora do parto, que machuque a fêmea, e também aí, assim que o animal nasce e fica em pé e começa a forçar, ele é decidual, no caso, ele é retirado. Aqui, no caso, em cavidade torácica aberta, vista lateral aqui, a gente às vezes esquece da localização do timo, então abre a cavidade e se depara com um material meio claro, meio um aspecto estranho, não se recorda o que é o timo, então presente, a gente aí consegue estar como o suíno tem um ciclo rápido, então a gente acaba que o timo fica presente em boa fase da criação desse animal, então com o tempo ele vai evoluindo, né, sendo substituído por tecido adiposo, mas é comumente encontrado em necrópsia. Outra característica aí também de fetos e recém-nascidos é a espessura aqui da parede do átrio, do ventrículo direito, que ele é quase tão espesso quanto o do ventrículo esquerdo. Então, também é algo que a gente encontra e que é normal. Pulmões, então, o suíno é uma espécie que possui 7 lobos pulmonares, então, cranial, médio e caudal de ambos os lados, e também no lado direito, a gente tem o lobo aqui intermediário. E também aqui tem a da traqueia, faz a ventilação aqui direto para o lobo cranial direito, que é o tráqueo bronquial. O pulmão do suíno, ele tem lóbulos independentes, então os lóbulos, eles são bem marcados, até aqui aqui no artigo eles marcaram aqui onde fica um lóbulo, mas se a gente está observando, a gente também consegue tá vendo. Cada lóbulo, ele se comporta como se fosse algo individual, e isso é bem interessante, porque é essa característica de individualização que faz com que em algumas lesões ali causadas por infecção aguda por micoplasma e pneumonia ou por influenza tipo A, que a gente observe no pulmão aquele aspecto de tabuleiro de xadrez. Então, justamente é por conta dessa individualização aí dos lóbulos. Aqui a gente tem a presença das glândulas carpais. Então, na área medial aqui, na altura do carpo, a gente às vezes tem 5 a 7 aí. Elas são glândulas aí que liberam feromônios. É uma das teorias até que esteja envolvida essas glândulas no reconhecimento materno e também no reconhecimento grupal. Agora aqui tem alguns artefatos de eutanásia. Então, aqui é um caso que o animal foi eutanasiado por eletrocução. Então, o que aconteceu? Os músculos contraem muito e muito rápido. Então, aqui nesse caso, houve uma fratura da coluna. A gente até observa aqui uma área com hemorragia. E também, nesse caso, várias petequias aqui disseminadas pelo parênquima pulmonar. Aqui na imagem do lado,
é um suíno que foi eutanasiado por sangria, e ali, quando foram fazer a realizar a sangria, ele cortar a carótida e jugular, acabaram que cortaram a traqueia também. Aí esse animal aspirou sangue, e o sangue foi parar no pulmão, por isso esse pulmão aí difusamente avermelhado, cheio de sangue, porque foi aspiração. Ainda falando de artefatos de eutanásia, enfim, condições pós-mortem por eutanásia, a gente tem aqui pseudoinfartos no baço, para diferenciar de algum infarto de importância, de lesão mesmo, esses pseudoinfartos que ocorrem, eles ficam só na periferia, então você consegue fazer aqui um corte transversal no baço e observar que essas áreas de infarto, essas áreas mais escuras, estão só aqui na periferia. Aí, consequentemente, você pode deduzir que é uma alteração aí causada pelo método de eutanásia. Aqui também, no fígado, a diferença de coloração, aqui é um suíno que foi eutanasiado, aqui até um fígado de javali, ele foi eutanasiado por sangria, e aqui é um fígado de um suíno que foi encontrado morto. Então, aqui a gente consegue perceber a característica bem marcante de diferença na coloração. O suíno que foi eutanasiado por sangria tem essa coloração bronze, está mais pálido. Então, já aqui, na imagem 43, a gente vê como um aspecto cerebriforme, que chama, em alças intestinais. Isso ocorre porque ali no pós-morte, o intestino ele acaba que ele continua contraindo, e aí acaba deixando com esse aspecto cerebriforme, mas também é por conta aí da eutanásia. Aqui é um caso, também ocorre pelo mesmo motivo, pelo intestino continuar contraindo, mesmo após a eutanásia do animal, a gente chama de intuscepção, então uma alça adentra a outra, até essa aqui é pós-mortem, isso aqui pode acontecer na antemortem também, mas a gente tem como diferenciar, na antemortem a gente vai ter aí, geralmente, hemorragia associada, ou ao menos uma congestão, até intuscepção. A gente tem um vídeo lá no canal do YouTube do Labopav, então quem tiver curiosidade de ver um pouco mais, acessa lá. É um dos primeiros vídeos do canal que está bem bacana e tem uma explicação certinha de como diferenciar o antemortem do pós-mortem. Aqui a gente tem algumas lesões sem significado clínico, a gente encontra. Aqui no caso são cistos, né? Um cisto aqui no rim, é um cisto que ele é congênito. Aqui a gente também tem um cisto, que aqui está o ovário, então a gente chama de cisto paratubárico. Então, também é algo assim congênito e normal de a gente estar encontrando. Alguns hematomas aqui na válvula, aqui então o coração aberto, esses hematomas ali, ou também linfocistos, acúmulo, a gente tem que, é normal a gente encontrar, assim, não tem significado clínico, mas é importante a gente estar diferenciando de lesão parasitária. Aqui nesse caso, pitríase rósea, ele não tem significado clínico porque os animais eles se recuperam espontaneamente, então ele acaba sendo só um achado. Aqui, a gente observa no escroto, então, muitos papilomas e até hematomas em cachaços velhos, então é algo já que está esperado se encontrar nesses animais com uma idade mais avançada. Aqui a gente também tem linfonodos mesentéricos, que também estão com uma cor um pouco diferente do normal, aqui no caso do suíno no animal mais jovem, mas também é pela aplicação do ferro, igual anteriormente eu já tinha mostrado lá numa outra imagem. Aqui a gente tem também formação de ossículos próxima à borda aqui, mesentérica do intestino delgado. Isso também é uma das alterações, quando eu estava lendo o artigo, que mais me chamou a atenção, mas ela é relativamente comum aí em suínos velhos. Aqui volta, então, o estômago para nós, lembra aqui, ó, o touro pilórico aqui, bem demarcado, mas aqui para mostrar que ele está um pouco mais esvermelhada, a mucosa, ela está um pouco mais, assim, hiperêmica.
Isso também é um achado fisiológico, principalmente se o animal tinha acabado de se alimentar ou ali na necrópsia, a gente observa, né, o conteúdo ali. Então, é porque o sangue estava concentrado ali. Então, algumas alterações pós-mortem, né? Então, aqui a gente tem o livor mortis ou congestão hipostática, enfim. Isso aqui é algo que, para técnicos, assim, de campo, é um baita de um pega-ratão de funcionário, né? Que, às vezes, você está passando, vê o animal morto lá e o cara fala, deve ter morrido agora, porque faz 10 minutos que eu passei vendo os leitão e não estava. Aí você vai lá, você ergue o cadáver e se depara com uma situação dessa. Então, tu sabe que não faz 10 minutos que o cara passou ali, ou que, enfim, ele passou ali e ignorou o fato de ter um animal morto ali, proliferando mais micro-organismos ali, mais agentes patogênicos para estar infectando os outros animais do lote. Então, isso é algo que às vezes incomoda um pouco, assim, olhando, mas é algo que acaba direcionando também como está sendo o manejo da propriedade. Aqui, nesse caso aqui desse rim, às vezes a gente pensa, nossa, será que é um baita, um infarto, alguma coisa assim, mas não. Aqui é uma alteração que a gente chama de pseudomelanose. Ela ocorre por conta que algumas bactérias, principalmente as que colonizam ali o intestino, algumas salmonelas fazem isso, o Proteus mirabilis faz isso, que é a produção de sulfeto de hidrogênio, e é o H2S, e ele tem uma coloração escura. Então, esse sulfeto de hidrogênio, ele acaba deixando os órgãos ali adjacentes escuros também, essa coloração enegrecida. Aqui, a gente não pode confundir essas áreas brancas cintas com necrose, tá? Essa também é uma alteração pós-mortem, justamente causada aí pelo metabolismo de bactérias aí. Essas bactérias, elas nem precisam estar associadas aí com um quadro infeccioso propriamente que levou o animal a óbito. Porque, às vezes, bactérias, por exemplo, o proteus, ele é um componente, assim, em grande quantidade da microbiota, então, do próprio, assim, pode não ter quadro entérico nenhum, mas por conta da microbiota original ali no intestino, a gente acaba se deparando com essas alterações. Então, aqui a gente tem também algumas bolhas de gás aqui no fígado, e também ele tá com esse aspecto mais marrom aí, meio quase uma cor de chocolate, mas também essas bolhas de gás que a gente observa, e essa cor também é devido aí à produção de metabólitos das bactérias. E aqui a gente tem, então, áreas mais pálidas, né? O coração aqui bem pálido, o fígado também. Mas isso também acontece justamente pela questão de perca de sangue. Enfim, os órgãos acabam tanto de defeito de eutanásia, como às vezes de hipostásia, ali o sangue acaba sendo direcionado para um local e os demais órgãos ficam mais pálidos. Então, também é algo que a gente consegue assim, estar observando rotineiramente, sim. Essa palidez acaba não sendo algo tão relevante. Então, pessoal, sobre alterações, aí, lesões têm significados, não lesões, mais ou menos isso sobre o artigo. Aqui é uma lesão, eu trouxe na uma lesão. Esse aqui até deixa um desafio, se alguém lembrar no chat, é sobre uma doença que eu apresentei no GISPA tem uns 2 semestres, eu acho, talvez um, não lembro. Mas, enfim, se alguém acertar aí no chat, eu ver a pessoa, quando eu ver a pessoa, até dou um bombom, assim, vamos ver se alguém acerta. Mas, enfim, gente, por hoje, de minha parte, era isso. Se alguém quiser complementar alguma coisa, ou tiver alguma dúvida, ou se alguém quiser o artigo também, eu posso mandar. Estamos à disposição. Muito obrigada, Ana. Se alguém souber aí o que a Ana perguntou, pode responder no chat. Se é confortável para ligar o microfone também. Não é salmonela. Ai, perdeu o bombom, Guilherme. Eu diria, sei lá, colibacilose, eu diria. Obrigada aí, pessoal.
Não é colibacilose também. Vamos lá, gente, vamos lá. Vou chutando as bactérias. A Laura, sim, Laura, é clostridiose. É clostridiose. Tá meio certo. Meio certo. Qual dos clostrídios? Ninguém mais chuta um tipo de clostrídio aí? Do mesocolo, mas eu lembro, o nome não é. Isso, Paula, isso. A Laura complementou ali, é difícil, isso mesmo. Edema de mesocolo, bem característico, e também a necrose ali no intestino. Fiquei devendo um bombom para a Laura, meu Deus. Vai me cobrar. Ai. Bom, então, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar no chat. Agradecer de novo a Ana por ter disponibilidade de apresentar aí para a gente. E todo mundo que participou também. Espero que todos os participantes de hoje estejam no decorrer do semestre conosco. É muito importante a participação de todo mundo. E a respeito das apresentações, pessoal, se tiver vontade de apresentar, não sei o que apresentar, não sei que tema escolher. Entre em contato com a gente ajuda a escolher um tema, ajuda a buscar material, tudo. E eu esqueci a lista de presença. Já vou mandar, ou alguém mandou. Não, né? É o primeiro semestre. Acontece. Pode deixar que a gente já manda daí para o... Eu tava procurando aqui, não acabei não encontrando, mas se alguém tiver fácil aí, eu acabei esquecendo, desculpa, gente. Alguém já envia aí. E no mais, para semana que vem, a gente já tem alguém para apresentar? Se não me engano, tem a Jennifer, dia 2 de julho. Mas Uhum. altas expectativas, né? Ótimo. Ó, a Dani mandou ali, pessoal, o link de presença no chat, então preencham lá. Eu tava falando, agora eu me perdi, mas se alguém tiver vontade de apresentar alguma coisa, é só entrar em contato com a gente, que a gente coloca no cronograma o melhor data para vocês. E é bom a gente, eu sei que é difícil, às vezes, tá apresentando assim, não vê ninguém e tudo mais, mas é bom pra gente treinar, pra gente pesquisar mais conteúdo sobre um assunto determinado que a gente tenha maior afinidade. E é isso aí, pessoal. Bom semestre para todo mundo e obrigado. Valeu, gente. Bom fim de semana.